Olá, boa tarde para você, sejam todos bem-vindos ao programa Às 2 da tarde. Hoje a gente vai falar sobre parto. Hoje a gente tem a entrevista da nossa doula, a Nádia, que ela vai falar sobre as fases do parto para você, mamãe. E temos também hoje uma entrevista com uma médica que atua na área de obstetrícia. Muito legal e faz muitos partos também, tanto parto cesárea quanto parto natural, que muitas mulheres morrem de medo, mas não têm o conhecimento necessário para fazer escolha que de repente elas gostariam de tentar, mas tem medo. Então hoje o programa está cheio de informação para você. Senta no sofá que a gente já vai começar. Voltamos com o programa, ou melhor, então estamos começando, né, o programa Às 2 da tarde deste sábado. Mas o que eu quis dizer é que a Nádia está de volta no nosso programa. Seja bem-vinda, Nádia. Obrigada, Ju. Para quem não sabe, para quem não tem acompanhado os últimos programas, eu sugiro que vá lá e procure na Premier TV, no YouTube, porque a Nádia esteve aqui falando pra gente sobre parto. Qualquer tipo de parto, tanto um natural quanto o parto cesárea, é preciso que a gente se enche de informação. Porque quando a partir do momento que você se torna gestante, você fica cheio de medo, né, Nádia? Então, Ju, eu costumo dizer que o parto ele é um momento inesquecível, né? Mas também um momento muito desafiador para a mulher. Então, medo, angústia, expectativas são sentimentos que acompanham a mulher nesse momento. E você já tem aquele descontrole hormonal, né? Sim. Em que você já tá diferente. Muita coisa muda no corpo da gente, né? Falo por experiência própria. E aí começam a aparecer medos dos quais você antes não sentia. Você fala, meu Deus, como é que vai ser? Será que vai ser assim? Aí você cria muita expectativa também sobre algo. Você acaba alimentando monstros também. Eu acho que toda mulher, e não tem problema a gente falar disso, né? Não é errado, é até bom a gente falar, né? Sim. E você atua como doula, nos outros programas você já contou sua história aqui pra gente, mas só pra relembrar, o que exatamente uma doula faz, Nádia, pra quem tá chegando agora? Então, a doula, ela entra no momento da vida dessa mulher pra dar a ela suporte físico e emocional, né? Justamente por isso, por a mulher estar carregando esses sentimentos, esse medo, essa angústia, essa expectativa, que muitas vezes ela carrega por falta de informação. Então a doula entra na vida dela para trocar informações, para tirar dúvidas, para deixar ela super informada de qualquer tipo de parto, para montar um plano de parto, para que essa mulher vá para a maternidade. O que é um plano de parto? Já te interrompendo aqui. O que é um plano de parto? Eu ouço muito se falar, já montou o seu plano de parto? O que é um plano de parto? Então, o plano de parto a gente monta junto com a família, né? Com a gestante, com o pai, aonde ali a gente vai estar explicando todos os procedimentos médicos com a gestante, os cuidados com o bebê no momento do parto, né, ali no pós-parto, e ali a mulher deixa os seus desejos registrados de como ela queria que tudo acontecesse. Sim. De repente ela se programa para ter um parto natural e na hora ela acha que o médico, talvez, a equipe médica acha que não é possível, né? Mas a mulher insiste em ter, então ela deixa tudo isso documentado insisto em ter um parto natural, é isso? Isso, na verdade é assim, ó, o meu plano de parto que eu monto com elas é sobre, se for um parto normal, ela deseja que seja assim, assim, assim. Se for uma cesárea, por exemplo, a gente fala muito de cesárea humanizada hoje em dia, né? O que é cesárea humanizada? Cesárea humanizada é aquela cesárea que, mesmo sendo uma cirurgia, ela respeita as vontades da mulher. Então, assim, geralmente uma cesárea, ela é feita com o campo onde a mulher fica deitada e ela não consegue assistir o nascimento do bebê. Sim. Então, um dos maiores desejos da mulher é ver esse bebê nascendo. Então, no plano de parto, a gente deixa claro que na hora do nascimento, a mulher quer que baixe o campo para que ela veja o neném saindo da barriga e consiga participar desse nascimento. Eu não sabia que era possível isso. Sim, é possível, sim. Mas é pouco tempo, não é? Não faz muito tempo que essa cesárea começou a ser humanizada. Até mas porque, é possível. Porque muitas pessoas têm medo, né? Medo de sangue, por exemplo, né? Você vai fazer uma cirurgia. Cesárea é uma cirurgia muito delicada. Aí você olha e, meu Deus, e agora, né? Então é preciso que a mulher esteja bem ciente, bem informada, né? Isso. Nádia, a gente vai falar hoje sobre as fases do parto. Então, explica desde o início, assim, quais são as fases do parto.
Fica à vontade. Então, as fases do trabalho de parto, elas são consideradas a fase da dilatação, a fase do expulsivo e a dequitação da placenta. Tá. A fase da dilatação, ela é dividida em duas fases. A fase latente, que é onde a mulher começa a sentir as contrações, porém dores bem suportáveis, e ela tá ali com menos de 5 centímetros de dilatação. Que é o momento que a mulher pode ficar em casa. Sim, geralmente é o momento que a gente fica em casa, e eu como doula acompanho esse momento, e já desde esse momento já tô com ela, conversando, aplicando técnicas para alívio de dor, massagem. E aí, depois dessa fase, ela vai para a fase ativa do trabalho de parto, que é onde ela atinge ali os 5, 6 centímetros, que é o momento que eu indico de ir para a maternidade. Tá. Aí depois, você veio explicando pra gente aí, né, essas fases do parto, depois tem o parto ativo, é isso? Isso, aí quando a mulher chega na fase ativa, é o momento de se ir para a maternidade, porque é ali que as contrações começam a engrenar e ela começa a ter essas contrações de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos, que é onde é o momento certo de chegar na maternidade. Por que eu falo o momento certo? Que é o momento que ela já está ali com 6, 7 centímetros de dilatação. E é o momento que ela já pode estar precisando... que ela vai ter o bebê com 10 centímetros de dilatação, é o máximo? Esse é o máximo, isso, de dilatação, que é o período expulsivo, que a gente fala, que é quando a mulher atinge os 10 centímetros. Porém, a mulher ainda pode ficar nessa fase ali com 10 centímetros entre 2, 3 horas para depois o bebê vir a nascer. E, Nádia, a respeito sobre... A gente acompanha muito, né, nas redes sociais, principalmente as famosas postam, né, do parto humanizado. Então, elas estão sempre postando o relato delas lá. Algumas não fazem uso de medicação na hora que tá quase no final, né, que tá no momento da partolândia, que depois você explica pra gente o que é partolândia também. Outras fazem pela questão da dor. O que seria exatamente esse uso de medicamento? Elas algo que dá uma aliviada nas dores, digamos? Sim, essa medicação que elas usam para aliviar essas dores, a gente chama de analgesia, que geralmente ela é pedida pela própria mulher, né? A mulher chega num ponto em que ela acha que ela não vai aguentar mais, que a dor está muito forte. Conheço, tem uma, inclusive da minha família, que ela realmente ficou 2 dias em trabalho de parto. E ela disse que quando ela chegou, ela queria muito não ter tomado nada, mas ela estava sem força já. Quando ela chegou no hospital, ela falou, me dê um remédio, qualquer coisa, e realmente foi bom. Ela falou que parecia que ela estava no céu, porque já deu uma melhorada. Isso, essa analgesia, ela serve tanto para alívio de dores, como também para isso, né? Às vezes a mulher, ela chega lá no 8 centímetros, 9, ela tá cansada, ela tá exausta, porque às vezes um trabalho de parto, ele já vem... se prolongando de uma noite passada, a mulher já está sem dormir. Então, ela acaba ficando esgotada nesse momento e a analgesia, ela serve também para que a mulher respire e volte, né? Aí eu falo, agora tu voltou ao mundo, a gente conversa um pouquinho, toma uma aguinha, come alguma coisa, repõe essa energia para que a hora que as contrações voltem, ela esteja preparada para daí expulsar o bebê. Tá, e o que é a partolândia? Então, a partolândia, ela é um momento em que a mulher meio que sai de cena, assim. Ela sai de cena, ela eu vou usar o termo se eleva. Exatamente. Ela se eleva, ela fala coisas que ela não estava ali preparada para falar, a doula tá ali, o marido às vezes ouve alguma coisa que pensa, opa, se ela tivesse consciente, ela não estava falando isso. Mas é um momento de êxtase da mulher mesmo, é o ápice da dor do trabalho de parto, mas é um momento também que ela vai e volta rapidinho. Sim, que aí o partolândia é já no final. Já lá logo no final, ela já vai parir assim a criança. Isso, já vai... lá por 8, 9 centímetros ela entra nesse estado da partolândia. Nádia, se você puder explicar pra gente também a questão dos hormônios, né? A oscilação dos hormônios, tudo que acontece durante o parto. Por isso que é bom a mulher não estar sozinha, estar acompanhada principalmente de uma doula, do qual a doula sabe, né, tudo que a mulher está passando, porque ela estudou para isso, se preparou para isso, né?
Mas os hormônios é muito importante também você ter conhecimento dos hormônios, das sensações que você está sentindo ali para poder administrar e poder ter um parto mais tranquilo, digamos assim. Porque se você tem conhecimento, você sabe o que significa cada dor, cada sentimento e você consegue administrar bem aquele momento, né? Isso, é por isso que eu falo que é muito importante a mulher, quando ela entra em trabalho de parto, ela estar bem informada e estar entendendo o que está acontecendo no corpo. Que realmente é essa dança de hormônio que tu relatou agora, né? E lá naquele momento tem hormônios que chegam no pico de concentração que são necessários para que esse trabalho de parto aconteça de maneira natural, de maneira positiva, né? Então, quando a mulher entende o que é cada um, ela sabe o que está acontecendo, né? Então, geralmente, um hormônio que é muito presente tem a ocitocina, né? Que a gente fala que é o hormônio do prazer, que é o hormônio do amor, que geralmente é quando o bebê nasce. Exatamente. É aquele encontro, né? Aquele hormônio. Que a mulher esquece tudo que ela passou, tipo, ela estava alguns segundos atrás com uma dor intensa, nasceu o bebê, ela esqueceu tudo, nem lembro mais, não, né? Muitas acabam até esquecendo aquele momento lá, né? Sim, por isso que eu falo que a dequitação da placenta, que é uma das fases do trabalho de parto, que é quando acaba, é quando a placenta sai. Sim. Nesse momento, a mulher nem se lembra mais que tem uma placenta para sair do corpo dela, porque ela tá tão ali envolvida com o bebê, com aquele sentimento, com aquela hora dourada que a gente fala, que é o contato pele a pele do bebê, que as coisas acontecem muito natural. E Nádia, já que você tocou nesse assunto de pele a pele, a mãe, quando antigamente se nascia, né, o bebê eles tiravam da mãe, né? Porque tem que lavar, tem que fazer não sei o quê. Hoje não, hoje o bebê, ele é obrigado a ficar com a mãe, é isso? Na verdade, assim, estudos hoje comprovam a importância desse contato pele a pele após o parto, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. Que é para manter a temperatura do bebê, que é o momento ali onde os dois se conhecem, o momento da ocitocina tá bombando no corpo da mulher, tá ajudando na própria contração para que essa placenta saia. A descida do leite também tem a ver com esse contato pele a pele. Então é muito importante para os dois. Os dois. Então, tanto no parto normal quanto na cesárea, isso é possível. Então, no plano de parto, eu coloco isso também, que a mulher ela faz questão desse contato pele a pele depois que o bebê nasce. E se o bebê é tirado sem o desejo dela, se caracteriza como violência obstétrica? Na verdade, assim, se o bebê nasce saudável, sem problema nenhum, no seu tempo, né, nasceu respirando, tudo tranquilo, ele fica ali até os procedimentos que eles fazem de auscultar o coração, de ver se está tudo bem, o tom da pele, pode ser tudo feito com o bebê junto com a mãe. Entendi. E é muito importante também a gente falar, né, Nádia, porque cada mulher relata o seu parto, cada uma é uma experiência, cada corpo é um corpo. Então, o parto ele é muito rápido e muitas passam ali 2 dias em trabalho de parto ou até mais. Então, é muito importante que a mulher se enche de informações, né? Se abasteça de informações, tenha pessoas de confiança junto com ela, a doula, o marido ou a mãe, a pessoa que ela mais, né, confie. E que ela também não se baseie tanto no parto da outra, né? Porque aí você cria aquela expectativa, a expectativa ela decepciona. Exatamente. Né? Você pensa, não, vai ser rapidinho, a minha amiga foi rápido. É bom ter otimismo, claro. Mas cada corpo é um corpo, então é bom estar bem consciente na hora, né? Bem presente e respeitando o seu limite, né? Na verdade, assim, Ju, não precisa nem ser uma comparação de um parto com outra mulher. Pode ser um segundo filho. Sim. Que já é muito diferente de um para outro. Então, às vezes eu atendo as mulheres que me falam, o parto do meu primeiro filho foi assim, foi um parto a jato. Eu digo, calma, não cria expectativa, não romantiza, que o parto é uma caixinha de surpresa, tudo pode acontecer até o último momento, né? Então, a mulher tem que estar informada, preparada, empoderada para passar por esse momento. Muito bem, Nádia, nosso tempo acabou. Obrigada por ter vindo, ter explicado cada fase do parto aí. Para quem quiser saber mais, tem o seu Instagram. Você está sempre dando dicas lá, deixando caixinha de perguntas e respostas. Isso, que a gente acompanha, né? Eu tô lá acompanhando sempre. Qual que é o seu Instagram? Então, meu Instagram é o Nádia Doula. Lá tem o meu contato também do WhatsApp. É só mandar uma mensagem e eu tô atendendo. Muito bem, mamães que querem aí ter os seus bebês de parto natural também ou cesárea, precisa de informação, só chamar a Nádia lá, conversa com ela, que ela vai ser super prestativa, né? Isso mesmo. Muito obrigada, Nádia. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí com uma médica obstetra, então espera aí, tá bom? Sentadinho no sofá que a gente volta já.
Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar-Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar-condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar-condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar-Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar-condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Estamos de volta com o programa às 2 da tarde. Hoje o programa, né, é só para mulheres. Não, para os homens também pode, para os papais que estão aí acompanhando as mamães nesse momento delicado, né, principalmente da gestação, principalmente na hora de se ter o bebê, né? E a gente vai falar hoje com ela, a doutora Margot, ela que atende como ginecologista e obstetra na clínica Amor Saúde São José. Seja bem-vinda, doutora! Muito obrigada, Ju, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Você tem uma cara de menina, vou te falar pela 10ª vez, mas ela já 12ª vez, gente. Ela é médica, obstetra, ginecologista, maravilhosa. Obrigada. Já tem 3 anos de atuação, né, na área. Isso. E você atende na Clínica Amor Saúde, você atende também no Hospital Universitário, né? Isso. E eu vou perguntar pra você, semana quantos bebês já nasceram? Olha, no meu plantão 6, só numa noite. Gente, só numa noite? Ele nasce todo dia. Todo dia tá nascendo gente, né? Mas aí você também atende cesárea, parto normal? Parto normal e cesárea. E qual que é a preferência das mulheres? Fazer uma breve pesquisa. Então, tem de tudo, mas a preferência é o normal. Sim. A expectativa é ser normal, mas daí chega lá, às vezes pede cesárea, às vezes tem uma intercorrência, tem que fazer cesárea. Sim, sim. Às vezes também não tá tranquila, né, cheia de informações, como a gente falou antes com a doula com a aqui. Nádia, isso. Que é muito importante, né? Até você como médica pode avaliar o trabalho de doula, que para vocês facilita muito. Sim, a equipe é multidisciplinar, né? Das enfermagens também obstétricas, né? Sim. Da própria equipe da enfermagem. A psicologia às vezes ajuda a gente também. Que bom. Doutora, a gente vai falar hoje, o nosso papo principal é o pré-natal. Isso. O que é o pré-natal? Então, o pré-natal, ele é todos os exames e as consultas que vão fazer parte da mulher para acompanhar a gestação. Então, a gente começa geralmente antes de 12 semanas, tem aquela primeira consulta para conhecer a obstetra também, tudo, né? E para dar informação. Daí vai conhecendo a mulher, vai vendo se ela tem alguma doença prévia, que tem o pré-natal de baixo risco, quando a mulher não tem doença nada, e de alto risco quando ela já tem alguma doença e tem que fazer um acompanhamento um pouquinho maior. Que seria assim de alto risco? Diabetes, pressão alta? As mulheres que têm diabetes, que estão pressão alta, tem um problema hormonal, que já tomam algum remédio por alguma causa. A idade também interfere muito? A idade, a partir dos 40 anos, a gente já tem que ficar um pouquinho mais atento, né? E até a idade, né? Tem muitas Isso, as adolescentes 14 anos, né, gente? Que acaba Isso. engravidando às vezes. Também é alto risco. Pela falta, às vezes, de procurar um serviço de saúde, tudo isso, né? Exatamente. E explica pra gente aí, cada processo do pré-natal são trimestres, né? Isso. Então, o primeiro trimestre, que nem eu falei, é bastante para conhecer o processo todo, para ver se tem alguma doença e para começar os rastreamentos, para ver se já tem uma malformação prévia e vai acompanhando. No segundo trimestre, a gente pode começar a ver mais ultrassom, né, a formação do bebê em si, e continua o rastreamento de doenças como HIV, como a pressão, como a diabetes, que é uma doença que a gente tem que sempre estar atenta. Até porque a mulher pode desenvolver alguma doença durante o período gestacional, pode? Exatamente. Tem o diabetes gestacional, inclusive. O que seria o diabetes gestacional? Explica pra gente. O que causaria o diabetes gestacional? Sim. Então, o diabetes gestacional é porque o pâncreas, sempre é ocupado é o pâncreas no diabetes. Tá. Né? Ele começa a ficar insuficiente para manter 2
dois organismos, que é o da mãe e do bebê. Então já é um pâncreas que é mais fraquinho e daí chega lá na gestação, tem que passar para uma outra marcha, daí ele não consegue. E daí aparece o diabetes gestacional. Às vezes daí deixa de ser grávida e deixa de ter diabetes, mas sempre vai ter um fator de risco para ter a diabetes. Entendi. E a mulher durante a gestação que desenvolve diabetes, ela tem que tomar remédio? Tem que tomar remédio, tem que ficar atenta. Às vezes tem que até fazer insulina. E tem um risco pro bebê, tem um risco até de morrer o bebê. Por isso que a gente tem que estar tão atenta nesse período gestacional para tá cuidando dos dois, né? Da mãe e do bebê. Sim, ainda mais. Quando a mulher engravida de gêmeos, o risco deve ser muito maior, né? Isso, o risco é maior. É muito bom, né? Todo mundo fica feliz, menos o médico, porque daí tem que cuidar ainda mais. Tem que ter um cuidado redobrado com a alimentação, com tudo. Com a alimentação, com ultrassom, para ver se os dois estão se desenvolvendo bem, em paralelo, né? Porque às vezes um pode estar... A gente brinca, né? Comendo mais a comida. Eu tenho primas gêmeas. Eu tenho gêmeas, né? Elas são de placentas diferentes, não são juntas, mas elas são iguais, idênticas as duas. E uma é menor do que a outra. A gente sempre fala, ó, você comeu mais do que e a outra não. Mas não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com anatomia, sei lá. Isso. O que justificaria isso? Então, às vezes realmente tem uma diferença de cada organismo. Principalmente a placenta, ela vai dando o nutriente. Então, se uma placenta de algum dos gêmeos é melhor, ele vai dando mais nutriente, mais suporte para aquele feto. Mas tem uma doença daí que é quando um realmente rouba do outro. E daí os dois estão em perigo, tanto o magrinho quanto o mais gordinho. Ah, entendi. Por isso que a gente tem que ficar sempre atento muito aos bebês a fazer ultrassom daí, né? Entendi. Então, por isso, gente, é muito importante no pré-natal ter todo esse acompanhamento que a doutora está falando, frequentar, né? E de vez em quando não, né? A cada período qual seria o certo, o correto? Também precisa não ir lá e encher o saco do médico o tempo todo, né? Então, eu sempre prefiro que vocês vão mais vezes na consulta do que de menos. Então, eu gosto que, tive dúvida, não sei o que está acontecendo comigo, eu prefiro que vocês vão buscar um médico para ter o esclarecimento, porque nem a gente estava falando antes com a Nádia, quanto mais esclarecimento, mais vocês vão ficando dona desse processo todo e vocês vão entendendo o que está acontecendo. Exatamente, doutora. E a partir de que momento a gente já pode, a mulher descobre a gravidez, né? Isso. A partir de que momento que ela já pode ouvir o batimento da criança? Então, depende da barriga da pessoa. Quantas semanas? Quantas semanas que você já pode ouvir o batimento do bebê? Então, no ultrassom a gente consegue bem antes, né? Com 6 semanas já dá para escutar o coração do bebê. Só. Mas assim, às vezes para escutar por fora depende da barriga da mãe. Sim. Então, se ela tiver uma parede um pouquinho mais grossa, né? Abdominal, a gente vai conseguir escutar ela por 16 semanas, não 13 semanas, 14 semanas, para escutar. Sim. E lembrando também uma coisa muito importante, que a mulher ela precisa tomar algumas vitaminas específicas durante a gravidez para que ela fique saudável e o bebê também, consequentemente, né? Exatamente. Então, uma coisa interessante que você falou é quando procurar um médico. Então, quando saber que está grávida, ou o melhor seria quando planejar ficar grávida, já é interessante procurar o obstetra, para ele passar vitaminas e todo o complemento para poder dar um suporte legal para essa gestação. Tem vitaminas que até tem que começar a tomar antes de ficar grávida. Por isso, essa questão do planejamento. Olha que interessante. Doutora, outra coisa também, o tipo sanguíneo interfere do pai e da mãe? Tem alguma coisa, alguma relação? Por exemplo, eu sei o meu tipo sanguíneo, né? A pessoa com quem eu vou ter um filho também sabe. Qual seria o tipo sanguíneo que de repente pode trazer mais risco? Isso. Seria o tipo sanguíneo negativo. Negativo. Eu sou O negativa. Pronto. Tá. Então, o tipo sanguíneo negativo, ele pode dar anemia no neném. Entendi. Isso, às vezes, a gente vai acompanhar durante toda a gestação, nasce o bebê, tem que fazer como se fosse uma vacina, para a mãe não ficar imunizada, que a gente chama, para a próxima gestação. Entendi. Então, é muito importante saber o tipo sanguíneo da mãe. Olha quanto detalhe que a gente descobre somente no pré-natal. Exatamente. E que muitas mulheres não sabem. Então, é importante saber o seu tipo sanguíneo. Se você é um negativo, assim como eu, você tem mais esse risco, isso, né? Daí, todo trimestre tem que fazer exames quanto a isso. Entendi. Beleza. Doutora, e sobre... vamos à parte final agora, né? A decisão do parto normal ou cesárea. Você, como médica, qual seria mais indicado? Então, o mais indicado é o parto vaginal. Ele traz benefícios maternos
e para o bebê também. O da mãe, a recuperação. Claro que tem a dor, tudo do trabalho de parto, mas assim, quando nasce, é que nem a Nádia falou, dá uma descarga de hormônio, passa a dor, você tem uma recuperação quase imediata. Quanto tempo de recuperação você leva para uma cesárea e para um parto normal, como você falou? Então, por exemplo, para ficar no hospital, 24 horas depois de um parto normal, você já pode ir para casa, você pode ter alta. Agora, depois de uma cesárea, são 2 dias, 48 horas. Isso no hospital, porque daí No em casa hospital. tem o trabalho de se cuidar. Isso. E daí, em casa, a mulher que teve cesárea pode ficar com dor, às vezes, até por meses. Porque repuxou o músculo, fez ponto, que nem você falou anteriormente, é uma cirurgia. É uma cirurgia. Então, realmente traz mais risco. E pro neném também. Ele tem mais desconforto ao nascer quando nasce por cesárea. Ah, entendi. Por quê? Você consegue explicar pra gente? Por que o parto natural ele é melhor para o bebê? Então, eu sempre conto a história que é o seguinte. Quando o bebê está na barriga, ele está numa piscina de água. O pulmão dele fica cheio de água. E quando ele é apertado pelo canal vaginal, ele vai como se fosse enxugando essa esponjinha do pulmão. Vai já expelindo? Isso, vai expelindo, vai sendo apertado. A gente fala que ele vai se preparando para nascer. Sim. Exatamente. Quando ele está na cesárea, ele está num banho de água e daí do nada Ele é arrancado, tirado. Por isso que pode fazer um desconforto respiratório. Por isso que quando nasce de cesárea, ele vai direto para a pediatria. Então, ou seja, o parto natural, né, como você falou, é melhor para a mãe e para o bebê. Recuperação, claro, né, exceto os momentos em que tem algum problema para o bebê, para a mãe também não está tendo a dilatação suficiente, né? Doutora, para a gente fechar aqui, que nosso tempo já está acabando, já estão sinalizando que nosso tempo está acabando, estão roubando nosso tempo. Brincadeira. A questão hormonal de uma gestante, ela muda muito o humor, a disposição durante a gestação. Pode explicar para a gente o que muda, assim? Algumas mulheres ficam muito emotivas, outras ficam muito bravas, outras ficam meio para baixo, outras querem se esconder, outras já não querem, né, já dão uma animada, outras estão mais, já vi mulheres que elas são mais bonitas grávidas do que sem a gravidez. Sim, bota um topzinho e fica com a barrigona de fora. E até o próprio humor, né? Muitas às vezes são mais alegres quando estão grávidas do que quando estão sem, né, o bebê, ou ao contrário. Então tem duas coisas, tem o fator hormonal, que nem você falou, físico, ela vai experimentar um monte de mudanças, né? Toda a questão da disposição realmente vai ser diferente por fator hormonal, mas também por fator emocional. Ela está entendendo que aquilo é uma nova vida, ela está tendo várias perguntas e isso vai trazendo uma certa ansiedade. Às vezes trazendo tensões no casal, ou ao contrário, às vezes a família está animada, está dando mais apoio, daí ela vai se sentindo mais disposta. Mas é muito importante que a pessoa que acompanhe, né, o marido ou o marido, que eu falo, né? Isso. Porque hoje também tem muitas mulheres que são casadas com outras mulheres e decidem engravidar. Isso. Ou a família, ou até a mãe solteira, ela precisa ter muito o apoio da família Muito e apoio. entender também que o momento hormonal ali, que ela não tá legal, e dar o apoio, Isso. o suporte necessário. Entender. E até voltando para o assunto do pré-natal, é importante que o pai ou acompanhante esteja presente no pré-natal para entender, para estar junto conversando sobre esses assuntos. Ai, que bacana. A doutora Margot, ela atende na clínica Amor Saúde, quando você precisar, marca com ela, maravilhosa. Super paciente, tranquila, apaixonada pela área também, né, que é muito importante. Sim. Então, ó, se precisar, a clínica Amor Saúde de São José, a doutora Margot tá lá atendendo. No Hospital Universitário também, tá lá de plantão. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Foi uma tarde cheia de conhecimento aí. Ó, um beijo pra todo mundo e até o próximo final de semana.